trabalho ele é, no primeiro momento, uma pesquisa histórica para encontrar documentos, fotos, informações a respeito da obra. Depois, o diagnóstico do estado de conservação da obra. E nesse caso específico, o trabalho que a gente está fazendo ele é muito mais de conservação da obra e relocação da obra. A gente vai fazer todo um tratamento do bronze e, ao mesmo tempo, refazer partes que estão faltando. Nós tínhamos uma bandeira do monumento que foi roubada, então o nosso papel é encontrar a iconografia, em cima da iconografia fazer uma réplica baseado nessas imagens e aí fazer a forma, fazer a fundição de bronze dessa parte faltante. É um projeto de uma praça de 30 mil metros quadrados que está sendo totalmente restaurada. E participar desse projeto, acima de tudo, é se colocar no lugar da cidade, podendo prestar essa homenagem. Eu acho que essa grandiosidade aqui, dessa estrutura aqui, representa o tamanho dessa grandiosidade, dessa homenagem que nós queremos prestar para o Ayrton Senna. É gratificante participar de um projeto onde você tem uma obra de arte que ela vai ficar mais acessível às pessoas. As pessoas vão ter, a obra vai ter maior fruição, as pessoas vão estar mais perto e vão poder, mais do que nunca, homenagear o homenageado Ayrton Senna. O processo é para fundir, fazer derreter o material a 1.200 graus. Leva em torno de 2 horas e meia, 3 horas para derreter o material. O tempo do processo, do começo até o fim, uns 15 dias. Para a gente é um orgulho muito grande saber que a gente está fazendo um pouco, né? Um pouquinho da parte da história do Senna. Fico muito grato, né, de ter essa oportunidade de trabalhar, que foi um desafio, né? Está sendo um desafio, né? De fazer uma retirada, porque são várias disciplinas junto, então é civil, é a escultura, é o artista, são equipamentos pesados, então é um grande prazer a gente poder, no final, a gente equalizar tudo isso, né? E eu fico muito feliz por ter participado desse projeto. O trabalho aqui, ele é muito importante e é difícil, que é exatamente as fases de todos os serviços que estão sendo feitos na praça. Então tem o projeto de arquitetura e as obras de restauro do monumento. Chega a se arrepiar, porque foi uma fase, né, dos anos 80, né, que eu tenho 54 anos, né, eu era garoto, 19, 20 anos, né, então era aquele domingo, né, que a gente sentava e podia saber que ia ter emoção à flor da pele, era muito legal, né, era discussão, a gente se reunia, não criticando, né, o automobilismo hoje, era outro automobilismo, muito mais romântico, porque a cara, né, realmente dele, do que era o Ayrton, né, o que ele transmitia pra gente com toda a emoção que ele fazia o trabalho dele, né? Então também é uma emoção fazer esse trabalho. Nós moramos aqui perto da praça e viemos aqui prestigiar essa homenagem muito bonita que está sendo feita. Porque na verdade é uma homenagem não a um piloto de corrida, mas a um homem, a um grande homem. Ele foi uma pessoa assim que traz exemplos e mais exemplos e que para mim eu tento passar isso para as crianças. Agora, uns 10 minutos atrás, eu terminei de explicar para o meu filho quem foi o Ayrton Senna e expliquei que ele foi realmente um grande homem. E nesse dia 1º de maio fica até meio difícil. Ele é louco pelo Senna e a gente estava morando na Itália, a gente tinha um amigo japonês e o Rodrigo sempre acompanhava, sabia que o Senna fazia o maior sucesso no Japão. E aí ele pegou a foto e mostrou para esse nosso amigo e ele falava: você conhece ele? Você tem que conhecer, você é um japonês, você tem que conhecer. Todos os japoneses amam ele. Ele não faz sucesso só no Brasil, ele faz sucesso no Japão, você tem que conhecer. E o amigo ficava: tá bom, então eu gosto dele.
todas as corridas, eu não perdia nenhuma. Enfim, não só eu, né? Acho que como meu pai, minha mãe, que era de outra geração, que nunca gostou, porque depois dele não assistiu mais. Numa competição ele não podia chegar em segundo, terceiro, quarto, ele tinha que... Então ele lutava para ultrapassar de qualquer forma, né? E eu acho que na vida você tem que ser assim, né? Você tem que tentar ao máximo ser o melhor no que você está fazendo. E sempre com muito amor, que é o que ele falava. Isso, na verdade, é um exemplo para os meus filhos. Ele é um exemplo para os meus filhos. E realmente, eu fico sempre emocionado com relação a isso. O Senna é inesquecível. Todos os dias, acho que a gente sempre lembra dele, principalmente no 1º de maio. E ter um lugar em São Paulo com o nome do Senna, nada mais que justo, nada mais para essas próximas gerações aqui sempre lembrarem quem foi o Senna, né? Bom, primeiramente eles são pequenos, então de certa forma eu passo o máximo que eu consigo, que eles absorvem. Ele senta para assistir, ele fala, é o Senna, olha lá, não sei o quê. Ele sozinho. E as crianças vêm porque é o pai. Então elas assistem e ficam do lado dele assistindo. Eu falo, gente, nem filme da Disney hipnotiza eles assim. Porque o vínculo das crianças com o pai é grande. E eles veem que o pai gosta, que é o que eu sentia quando eu vi o meu pai. O Senna é grande pra mim porque eu via meu pai super feliz sozinho, só porque o Senna ganhou. Eu era muito criança. Então essa é a ponte, é o amor dos filhos pro pai, né? Então é exemplo. E eu gosto tanto que tenho a coleção de todas as escalas possíveis de miniatura, um para 64, um para 18, uma... Dele. Ele tem uma coleção no trabalho dele. Por que não tá em casa? Porque ele gosta e não deixa em casa. Pra ninguém estragar, pra ninguém né? pegar, né? Vocês, né?